vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Rádio Unaerp. Rádio Unaerp. A sintonia certa. Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da Unaerp. Boa noite. Está começando o Frequência Universitária. Agora são 7 horas e 42 minutos. Eu sou Gustavo Toneto e comigo está a sexta etapa do curso de jornalismo da Unaerp. Alisson Henrique, Carolina Machado, Eduardo Manzoni, Felipe Melo, Guilherme Girardelli, Juliana Yankee, Lucas da Canal, Murilo Trevisan e Vitor Menezes. Faremos um bate-papo sobre o jornalismo nas mídias sociais. Para começar, eu chamo Vitor Menezes. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Boa noite. Opa! Então, eu acredito que o jornalismo, né, nas mídias sociais, nas redes sociais e tal, eu acho que está crescendo e eu acho que a tendência é aumentar ainda mais. É claro que acredito eu que ainda vai haver um espaço para o impresso, né? Mas eu acho que as pessoas, principalmente os jovens, eles procuram informações mais rápidas. E as redes sociais proporcionam isso pra gente, porque como você pode ver, todo mundo aqui fica logado pelo celular no Facebook, quando tem tempo, verifica, olha o feed de notícias e sempre tem notícias que nos agradam, né, que nos atraem. E o mais bacana é que as redes sociais, elas permitem que a gente tenha acesso a informações que nos interessam. Porque como a gente tem amigos que pensam como a gente, porque vocês, né, você vai pelo vínculo de afinidade com a pessoa ou não, mas o intuito seria esse. Então as pessoas que você tem nas suas redes sociais, elas seguem a mesma linha de pensamento que você. E esses dias eu estava tendo uma reunião conversando com uma amiga e ela disse que o Facebook é bom justamente por isso. Porque ela entra no Facebook dela e ela tem todas as informações que interessam a ela por causa dos amigos dela que seguem a mesma linha de raciocínio dela. Então ela tem um filtro, né, que é feito involuntariamente pelos próprios amigos dela, onde ela tem acesso a várias informações que agradam a ela e ela compartilha também. Então, eu acho que isso se torna uma rede em que a gente se informa sobre aquilo que a gente quer. Eu falo em relação ao Facebook, Twitter, e é isso, né? Mas tem os sites também, é claro que chega aí com tudo, também dando um leque de possibilidades, informações em tempo real, né? Mas eu acredito que sim, que vai aumentar muito mais, e eu acredito que os jovens, eles tendenciam a querer ler o que está na internet, mas isso não deixa o impresso de lado. Eu acredito que vai ter espaço para todo mundo. E você, Lucas, o que você acha? Eu acho que o jornalismo nas redes sociais, como você falou, só tem a crescer mesmo. E que é muito interessante isso de você poder ter acesso numa única página a todo tipo de informação que te interessa. Eu uso muito o Twitter, então eu curto página da Folha, do G1, de páginas de tecnologia. Então eu entro no meu feed e tá tudo ali. Se eu olho um título que me interessa, eu clico e leio aquela notícia. Senão você passa direto e continua olhando. E a informação é rápida, né? Tipo assim, você tem acesso às informações que você deseja ler, porque você segue aquilo que te interessa. Sim, o imediatismo da coisa que é interessante. Eu achei bem legal citar o Twitter, porque eu acho que ultimamente o Twitter deu uma renascida dos mortos, assim. Sim. Todo mundo tinha esquecido da existência do Twitter e aí agora voltou. Eu acho que foi bem legal ter trazido o Twitter de volta. E ele surgiu com algumas ferramentas novas. Tem o Moments, que eles jogam as principais notícias do dia. Você acessa tudo numa única aba. Então, acho que o jornalismo nas redes sociais é bem interessante acompanhar, assim. E o Twitter também, antigamente, ele voltava com uma coisa mais de publicidade, eu via. E hoje, isso é uma opinião pessoal minha, hoje eu vejo que as pessoas estão usando o Twitter muito mais com o intuito de informar
e se informar. Também Porque acho. tem muita coisa que eu fico sabendo pelo Twitter. Igual Sim. uma música nova que foi lançada, um filme novo que tá sendo gravado. Eu tenho essas informações tudo pelo Twitter, principalmente coisas relacionadas à política também. Porque o jovem, ele não tá totalmente inserido na política, mas ele tá interagindo com o que tá acontecendo atualmente por causa das redes sociais, né? E essa possibilidade da gente poder absorver muitas informações, por mais que pode ultrapassar dos limites e isso pode te afetar de certa forma, mas o Twitter, ele dá a possibilidade de você filtrar as informações, porque você segue aquilo que te interessa, e é muito mais informativo, né? Eu acho que é E uma tem as plataforma brincadeiras muito mais também. dinâmica do que o Facebook, até porque o Facebook eu enxergo uma coisa mais séria. O Twitter eu acho publicitária uma coisa, também, eu uma vejo. coisa mais descontraída, dá pra brincar mais. Eu acho que no Facebook tem muito ruído, assim, de comparado das informações. É muita gente compartilhando muita coisa o tempo todo. E no Twitter tem uma lógica maior, assim, das informações chegando até você, porque não tem, quando alguém comenta aquilo, fica na timeline dela, não aparece tanto na sua, só se ela tiver um retweet. Mas no Facebook tem muito mais meme, muito mais coisas relacionadas a entretenimento. E em relação à informação, acho que o Twitter é mais rico. Também concordo com Também isso. E você, Duda, o que você acha? Né? Mudando um pouco o foco, você acredita que as redes sociais, o jornalismo nas redes sociais é bacana porque faz com que a gente interaja mais e tenha mais acessos mais rápidos às informações. Mas você acredita que essas informações elas chegam muito rápido e a gente absorve muito? Você acha que a gente, ao mesmo tempo que a gente se interage, a gente não se aprofunda nos assuntos em Então, questão? mas eu acho que não interfere o... Ah, tava falando baixo. Eu acho que não interfere muito. Por exemplo, a gente tem o Instagram, tem o Snapchat, tem Twitter, tem Face, ok. E em cada lugar desse a gente tem... segue um site X, um veículo X, e aí vê uma informação ali. Não quer dizer que o que você vai ler em algum site, ou que você leia no Face, seja tudo daquele assunto. Tipo, não quer dizer que se você leu ali, você não pode mais ler no jornal, você não pode se aprofundar no assunto, entendeu? Eu acho que vai de cada um. Acho que é assim. Vendo por esse lado eu também acho, mas igual, às vezes eu tô... Que nem assim, hoje em dia, eu vejo muito assim, sites de notícia, quando postam alguma coisa no Facebook, colocam títulos que chamem muito atenção, e às vezes você entra na matéria achando que é uma puta de uma matéria, por um título bom, aí você chega lá, não é nada. Tem 2 parágrafos. Mas aí tem a jogada comercial, né? Não, sim, também, com né? Porque Difícil o clique. clique Sim. Dão dinheiro e eu vejo por esse lado também, pra chamar mais atenção, etc. Mas eu acho que é isso, acho que não quer dizer que a gente... Acho que nada no jornalismo vai desaparecer porque surgiu outra coisa. Eu acho que a internet só tem a ajudar. Até porque todo mundo busca informação, né? Hoje em dia, pra você arranjar um emprego, você tem que estar informado no que tá acontecendo. Sim, lógico. E não há área, nenhuma né? rede social que você entre que você não seja bombardeado de informação. Então você só não vai estar informado se você não quiser. Sim, Mas aí precisa ter um filtro, né? Nem tudo que chega nas nossas redes sociais a gente pode confiar. Que seja verdade, existem muitas manipulações de notícias, compartilhamentos falsos, de Então, mas informações vai que a de gente tem que site, buscar. né? Sim. Não, eu acho que a gente tem que fazer um comparativo, filtro, né? igual Não você focar, disse, né? mas... Porque muita gente se informa através do Facebook, por exemplo, pessoas leigas, digo pela minha mãe, que ela acessa o Facebook e tudo que chega no Facebook ou no WhatsApp dela é verdade. Entendeu? Sim. E ela nem chega a ler a notícia, entrar no site de fato para ver a notícia. Então precisa ter muito cuidado nesse processo de informação. Eu ainda acho que precisa, que vai evoluir muito, só que não tem credibilidade como em outros veículos. Por exemplo, se eu entro no site de notícias da Folha ou da UOL, eu acho que tem mais credibilidade do que ver uma notícia da UOL e da Folha no Facebook. Sim. Não sei, eu ainda tenho esse medo. Porque você já entra direto na fonte. E no Facebook ainda tem um fio. Você passa por lá para depois chegar na fonte. Vai evoluir muito, na minha visão. Muito mesmo. É o futuro. Mas ainda a credibilidade, para mim, está na televisão. Está no impresso, então, mas é que eu principalmente. acho que essa credibilidade também se dá porque na internet tudo é muito rápido. Então, para você postar é coisa de 2 segundos. O jornal não, tem que demora um tempão para você montar o jornal, diagramar, escrever uma matéria. Na TV também. Acho que por isso que a internet não tem tanta credibilidade perto de outros veículos. Muitos boatos, né?
fofocas, boatos. também. Sim. Coisa que você não tem espaço para fazer isso dentro do jornal impresso e nem da televisão. Muito menos da televisão. Você não tem o espaço que você tem é para matéria, etc. Mas A internet você pode expandir os conteúdos, né? e o bacana, assim, eu não goste do impresso, eu gosto lá. Só que aí entra em outra questão, que são os debates, né? Que os debates por comentários, que nem sempre são positivos, porque eu falo assim, as pessoas também entram numa questão de bom senso, sabe? Acho que ler uma notícia, interagir com ela é bacana, mas a gente também tem que tomar cuidado, porque cria-se uma guerra, né? É nítido, você entra sobre a PEC, sabe, que tá lá no Congresso, etc e tal, você entra nos comentários igual do pragmatismo político, quebrando o tabu, são comentários muito extremistas, sabe? Então acho que a pessoa não consegue absorver aquilo para ela e ter uma opinião ali dela, para ela não quer guardar aquela informação. Ela já quer expressar o que ela leu daquilo lá sem nenhuma reflexão sobre o que ela acabou de ler. Ela quer mostrar a indignação dela, seja positiva ou negativa, e ela não aceita, às vezes, um comentário contra aquilo que ela falou. Então, eu acho que, assim, isso que o Melo falou, realmente, da credibilidade, é interessante, é viável, e realmente me faz pensar, questionar até que ponto o ser humano ele é capaz de absorver aquilo sem causar transtornos na própria rede social. E vocês já pararam pra ler comentário do G1 em notícia? Dá vontade de São se matar, comentários... assim. Não, umas coisas absurdas que escrevem. É horrível. Esses dias, eu tava lendo uma matéria, eu só não lembro o veículo que era, eu sei que era pela internet, que falava sobre os títulos de matérias, eu até comentei com a Juliana ontem, se elas não fossem machistas. E você viu, né? E é engraçado que as próprias jornalistas, as mulheres, elas fazem títulos machistas. Mas eu acho que é porque aquilo tá tão enraizado na gente, não, lógico, que se a gente coloca a notícia sem ser machista, tipo igual feminista, sendo feminista, não dá tanto clique e não chama tanta atenção do que colocar a mulher empoderada no título, sabe? O exemplo claro era tipo, igual, colocaram da Gisele Bündchen, onde... Era Gisele Bündchen sai para compra sem maquiagem, alguma coisa Isso! assim. Aí o exemplo certo seria empresária e modelo mais bem-sucedida do mundo sai às compras. Isso, e isso nem chama tanto a atenção, assim. Eu acho que as pessoas, elas não têm o interesse. Mas eu acho que isso não é culpa da sociedade. Eu acho que isso está inserido na gente desde quando a gente nasce. E as próprias mulheres são machistas, né? Algumas jornalistas são assim. Então eu acredito que é difícil. Não, o exemplo... Não, mas aqui, se for entrar nesse assunto, a gente vai demorar muito, mas... O exemplo mais simples é quando uma mulher vê outra mulher com uma roupa curta e fala, essa mulher é puta. Isso... Todo mundo... Se eu falo, eu sou censurado. Não. Mas não é verdade isso? É muito verdade. A gente já tá mudando, Acho né? que nem se o mundo girar ao contrário, algumas coisas vão mudar. Principalmente Não, isso. mas eu acho que esse debate, esse diálogo que a gente teve, não sei, essa conversa, foi interessante, mas eu acho que a gente pode mudar, né, gente? Alguém tem alguma sugestão sobre o que a gente pode falar? Horóscopo. Não, horóscopo não. Vamos deixar o Gustavo, então. Vai, Gustavo, retoma. Você disse anteriormente, né, que as mídias sociais, ela, apesar de atualizar a pessoa, né, por ela ser mais dinâmica, mais direta, a partir do assunto que a pessoa cria essa rede, você acredita que isso deixa o leitor preguiçoso? Por ele não entrar na notícia, ver apenas o título e já achar que sabe da real notícia. E por ele ter essa rede que ele acredita ser a verdade. Nesse momento que ele discute com o outro, é porque, às vezes, ele está privado naquela ideia de informação? Sim, eu acredito que nós criamos um perfil ideológico, linhas de pensamento que são diferentes. Então, assim, você vai criar amizade com alguém, você vai buscar pessoas que têm o mesmo interesse que você. Então, eu acredito que sim, torna a pessoa preguiçosa porque ela fica só naquele mundinho. Ela tem só aquele tipo de informação, ela não procura
ver a veracidade dos fatos, ela não procura ver os outros veículos, se as informações batem, se aquilo ali se não está sendo tendencioso ou não. E eu acredito sim que possa deixar as pessoas preguiçosas. Eu acredito que as pessoas elas são muito extremistas nas redes sociais, elas compram brigas por poucas coisas, sabe? Eu acho que vai muito do ego também. Sabe, de mostrar que você sabe, de mostrar que você está engajado. Só que aí, ao mesmo tempo que você mostra tudo isso, você não é humilde o suficiente para aceitar o direito da pessoa de discordar daquilo que você pensa, sabe? Então, assim, as pessoas, elas não querem se desconstruir. Assim, nessa questão, o que ela diz, o que ela fala é a verdade e você tem que aceitar aquilo calado. Então, assim, às vezes eu acredito que as pessoas fazem comentários também no intuito de se aparecer numa questão de likes, sabe? Eu vejo comentários, assim, super inteligentes, mas eu vejo também comentários tão idiotas e aquilo chama tanta atenção, sabe, das outras pessoas, elas curtem aquilo. Então eu acredito que a própria rede social, as pessoas que estão inseridas nessa rede social, elas alimentam para que esse tipo de situação ocorra e que vira essa baderna, né? Essa guerra nos comentários. Eu queria até fazer uma observação sobre o comentário, a pergunta, na verdade, do Toneto, do famoso leitor preguiçoso, né? O leitor de título. Eu, com a Carolina Machado, a gente está fazendo uma análise do portal Sensacionalista e a gente realizou uma entrevista com o Nelito Fernandes, que é um dos idealizadores do portal, e ele disse que as curtidas das notícias não chegam nem a 5% do tanto de visualização na real que essas matérias recebem no site, sabe? E que isso acaba muitas vezes interferindo mesmo. As pessoas acabam curtindo e compartilhando sem ler o conteúdo, ou só compartilharam pelo título. Inclusive, falando do sensacionalista, o checkmate, o tchan do sensacionalista, que eles se preocupam tanto são com os títulos, sabe? Porque eles sabem dessa realidade, de que tem o leitor preguiçoso, né? Eu achei isso bem... que não chega nem a 5% os cliques. Eu acho que a gente está com... Eu volto a falar. Mas eu acho que o sensacionalista, o que eu acho legal deles é que o título é a tirada rápida, entendeu? Então, nossa, eu já vi vários títulos e eu abri uma matéria de 30. Então, mas eu acho que se eles fossem viver de likes, eles iam ficar falidos. Mas é que eu acho que o legal deles é a tirada no título. Que você lê aquilo rápido e você fala, gente, os caras são muito bons, porque é tipo coisa de 5 palavras que eles ganharam. É uma piada rápida, né? E é muito bom o título. Acho que não tem... Não sei. Igual vocês falaram do leitor preguiçoso, semana passada atacaram o Wagner Moura, que é um baita ator, porque ele falou, não quero fazer o papel do juiz Sérgio Moro. E aquele idiota do Rafinha Bastos, que eu não gosto do Rafinha, do humor dele, acho escroto o humor dele, falou que o Moura não interpreta a canalha. E o povo começou a bombardear o Wagner Moura. O Wagner Moura explicou, olha gente, eu não falei nada daquilo, eu só falei que eu não queria fazer o papel do juiz Sérgio Moro no cinema. Que ele é um ator, ele tem liberdade para escolher o papel. E aí escolheram o Rodrigo Lombardi, nada ele a ver. Também não quis. Não quis mais? Mas ele tinha aceitado. Não tinha. Mas não tem nada a ver. E agora mudando um pouco o tema disso que o Guilherme tá falando, abre a deixa da gente falar sobre os filmes nacionais, que atualmente estão melhorando muito a qualidade, né? Porque antigamente não, até uns anos atrás só vendia Favela, né? Só vendia Favela, Carnaval, Mulher Pelada. Só que eu acredito também que ainda existem produções que são muito falhas, igual... Mano, qual que é o intuito de fazer um filme sobre o juiz Moro, entendeu? O cara tá fazendo a obrigação dele. Ele é pago pra jogar, aquilo. Ele é pago pra aquilo, ele não é herói. É isso que a sociedade não consegue entender. O juiz Sérgio Moro não é herói. A sociedade tá tão sem heróis que aí um cara que fez o papel dele cumpriu o papel, porque hoje em dia é difícil uma pessoa trabalhar e cumprir o papel dela. Ainda mais um juiz. E aí que a gente acha que ele virou um herói, que as pessoas consideram ele um herói por isso, por não ter heróis, né? Entendeu? Então eu acredito... Isso que a Duda falou tem todo sentido, mas... Gente, as pessoas precisam entender que cada um tem o seu papel na sociedade. Entendeu? E ele estudou para ser juiz, então ele tem que
que ele tá cumprindo o que foi proposto para ele, o que ele jurou que ele faria. Entendeu? Então ele não tem que ser tratado como herói. Então, ele tem que ser tratado como um cara que trabalha e que está cumprindo o papel dele de direito. É só isso que ele Volta tem que pro fazer. cinema, gente. Vamos voltar pro cinema. Eu entendo o ponto de vista do Vitor de falar assim, mas eu também entendo o que a Duda falou. Não, eu super concordo com o que a Duda falou. Infelizmente, assim. Foi num momento que as pessoas precisavam Precisavam glorificar de alguém. Precisavam de alguém. E aí ele surgiu. E aí acabou. E ele cumpriu o papel dele bem, né? Tá bom, vamos Convenhamos voltar pro que... cinema brasileiro. É, uma são obra os- maravilhosa que o José Wilker faz falta. As pessoas, elas endeusam Nossa, qualquer a Maísa coisa. também faz falta aqui. Quem? A Maísa. Se apelou aí, colega. Que Gente, busca aquilo? vamos... Mas retornando às mídias sociais, né? A gente vê, além dos cliques, além das notícias, muita imprensa utilizando do vídeo nas redes sociais. Porque o jornalismo, atualmente, ele tem ligado mais ao público, não somente no texto, mas também na imagem. Não só através de foto, né? E na sua visão, Murilo, como que você acha que esse vídeo atualiza a informação também? Eu acho muito legal, por exemplo, o Facebook da Paulo. Eles fazem várias transmissões ao vivo da TV Folha propriamente dita, assim. Um dia, por exemplo, tinha uma transmissão ao vivo numa entrevista com o Maluf. Eu achei, assim, uma coisa sensacional. E as pessoas reagem, assim, independente do horário, tem gente assistindo. Eu acho é um recurso que está sendo utilizado agora, e é legal. E mesmo antes desse negócio de transmissão ao vivo, desse imediatismo todo, vários jornais, assim, a Folha, Estadão, os maiores, já tinham a própria, assim, TV que alimentavam a rede social com vídeo também. E além das mídias impressas, das mídias tradicionais, as assessorias de imprensa também passaram a fazer contato com as mídias, né? Para estar alavancando as suas notícias e os seus clientes. E Duda, como que você vê isso numa assessoria de imprensa? Então, o que eu ia dizer até, antigamente a assessoria de imprensa fazia clipping de jornal, TV e rádio. Hoje em dia eu trabalho numa assessoria de imprensa, eu faço clipping de Facebook, Instagram, Snapchat, tiro print Sim, de Snap. Que, quando, por exemplo, a Santa Helena, que é uma empresa que a gente faz assessoria, da Paçoquita. Um monte de blogueira recebe paçoquita em casa. Aí a gente tem que tirar print da foto dela que ela tirou da paçoquita em casa. E aí aquilo vira um clipping. Então, e é engraçado porque nos veículos, por exemplo, nos jornais, a gente tem tabelas, assim, de valores. Por exemplo, saiu na rádio, vale tanto. Saiu no jornal, vale tanto. E hoje em dia eles vão inserir o valor de uma postagem no Instagram, no Face, no Snap, na tabela de centimetragem, que é o que a gente faz na assessoria. Então eu vejo que a assessoria mudou totalmente, assim. E como que seria esse acesso além da pessoa que trabalha na assessoria de imprensa, para o público que através da assessoria de imprensa conhece esses clientes por meio das mídias sociais? Então, isso é bem interessante, porque hoje em dia também a gente faz, que é um nome que a gente usa em assessoria, que é mailing. A gente cria uma tabela com os nomes de jornalistas, e aí a gente tem agora arquivos de blogueiros. A gente utiliza eles para divulgar o produto da assessoria. É o que tá na moda agora, de digital influencer também, né? E aí que a gente voltou naquele assunto de vídeo, eu vejo muito YouTube hoje em dia. Antigamente a gente assistia vídeo de música, clipe, né? Hoje em dia é muito... entra tipo vlog... eu acho Kéfera. Mas não entrando nisso, mas assim, o vídeo chama muito mais atenção hoje em dia do que a foto, eu acho. E, Juliana, como que é o trabalho das revistas através das mídias sociais? Então, Toneto, não tem como fugir da realidade, né? Da realidade atual. Onde eu trabalho hoje, por exemplo, a gente, além de ter as revistas, a gente se compromete a todo mês, além de ter o PDF digital da revista, a gente propaga essa informação diariamente. A gente divide as matérias por dia para ir fomentando os leitores online, entendeu? E além do conteúdo da revista, a gente também acaba meio que sendo um hard news, né? Porque você não pode ficar para trás do hard. Por mais que você tenha o seu conteúdo mensal. Então é uma realidade, não tem como fugir. Uma coisa também que está acontecendo muito agora nos veículos impressos é a realidade aumentada. Ou QR Code, mas o QR Code já foi também.
hoje é a realidade aumentada, né? Que a gente consegue trabalhar com vídeo dentro do impresso e acontece, tem muito acesso, visualização aumenta. Gente, não sei onde isso vai parar, sabe? Mas é uma realidade também no impresso, é uma realidade também nas revistas, que não tem como fugir. E o que seria essa realidade aumentada? A realidade aumentada é como se fosse um QR Code, você gera um código, uma imagem, e, por exemplo, assim, nós vamos fazer uma matéria sobre o Inter Unaerp que teve, vamos supor. E eu jornalista, faço uma cobertura, crio uma matéria para o jornal impresso, mas eu faço um vídeo. Eu faço uma cobertura em vídeo, como se fosse num perfil de TV mesmo, de telejornalismo. Ou, às vezes, eu pego um momento de um gol muito bonito e eu coloco com essa imagem, como se fosse um QR Code, e a pessoa, através do aplicativo, ela tem acesso, ela consegue ver, além do texto, ela vê o meu sentimento que eu senti, às vezes, ali, entendeu? O QR Code é isso, é uma ferramenta que, através de um aplicativo, você consegue visualizar por vídeo, né? Tem revistas que adotam isso também, que eu já peguei algumas revistas e tal, que você coloca e a capa interage, entendeu? Igual, às vezes, eu vi que é um balão, aí os balões, eles começam a se mexer, uma mulherzinha começa a fazer gestos, sabe? Isso é muito legal também. Às vezes Ju, eu pego as revistas pergunta. só pra ver isso. Você não acha que uma revista, por ser um veículo que tem uma periodicidade tipo semanal, mensal, não tem que quebrar muito mais a cabeça nessa parte de digital? Sim, com certeza, porque é o que eu acabei de falar mesmo. Às vezes a gente acaba competindo por estar num veículo online, por ter uma chance online, a gente acaba competindo com o com hard news, né? Porque a informação tá ali toda hora, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar em se reinventar. E hoje, onde eu trabalho, a gente procura muito fazer cobertura em vídeo, para ter um diferencial do hard, entendeu? A gente não vai lá e faz uma cobertura com texto, a gente vai lá e faz uma cobertura com vídeo no Instagram, a gente faz uma cobertura com vídeo para depois colocar no Facebook no YouTube e depois linkar ainda com a realidade aumentada, entendeu? E a preocupação é essa também, porque você vai produzir um vídeo para a realidade aumentada, você tem que fugir da questão do agora, do momento agora, né? Você tem que pensar num flash daquela noite ou daquele acontecimento que vá ficando para trás do hard, sabe? Por mais que o conteúdo sempre ele acaba sendo um conteúdo mais explorado, para você atrair mais, você está tendo que se reinventar também. Obrigado. E agora voltando assim no início do assunto das mídias sociais, né? Quando a gente adentrou a citar que atualmente o leitor tem mais contato com quem informa, né? E o Alisson aí trabalha com uma página do Facebook, que é um aplicativo do Globoesporte.com que chama Cartola, né? E Alisson, como que é esse contato com o leitor diretamente pela internet? Isso se torna mais dinâmico? Isso influencia mais na página? Como que você vê a visão do informante, do jornalista através dos leitores? Bom, contato com o leitor através da internet, ele é mais próximo, né? Então, por exemplo, você pode uma coisa, o leitor não gostou, o leitor ou gostou, ele vem direto no bate-papo conversar com você, entendeu? Quando no jornalismo online, a diferença é a proximidade, entendeu? A pessoa pode conversar com quem escreveu a matéria, pode pedir informações. Eu acho que a grande diferença do impresso, das revistas, é que no online você tem um contato direto com quem escreveu, você pode conversar, e eu acho que é isso. Então... E as pessoas, elas conseguem tirar as dúvidas dela com você, e eu acredito que você, igual, às vezes tem aqueles leitores também que são contra e vêm debater com você, assim, se isso já aconteceu com você, de alguém não gostar de uma postagem, te procurar pra falar isso, ou foi grossa, tal, como é que você contornou essa situação? Porque, querendo ou não, ele é um leitor importante que você tem que cativar. Você já passou por essa experiência, e como que foi pra você reverter essa situação? Isso é igual com as páginas grandes, né? Minha página não é muito grande, já tem 80 mil pessoas, mas... Pra mim é grande. Nossa! Tipo... É esporte. Atualmente, quando alguém posta alguma coisa, alguma página posta e as pessoas... Sempre tem pessoas que vêm criticar. As páginas estão entrando em contato com as pessoas no comentário, entendeu? Alguém critica, a página vai e explica o que está acontecendo. Eu acho que esse é o segredo, porque todo veículo, toda a postagem não vai agradar todo mundo.
Então eu acho que quando tem um contato da página, do moderador com a pessoa que está comentando, é melhor, porque não fica aquele comentário vazio, entendeu? A página vai lá, interage, conversa e conserta a situação. Mas eu acho que a grande sacada da internet, por mais que falem, são os haters, né, gente? Porque os haters, eles movimentam. Mas é verdade. Mas eu nunca vou entender o que Se você não acontece tem na cabeça da haters pessoa assim. em uma página... Internet, você tem que fazer alguma coisa pra chamar a atenção, você tem que fazer alguma coisa pra causar, entendeu? E se não tem haters, cara, por exemplo, muita coisa que acontece no Twitter, eu fico sabendo por haters, entendeu? O hater é praticamente um sinal de que tá fazendo sucesso. Exatamente. Se tem hater é porque tá atingindo pessoas. E falando em hater, quando eu comecei o meu blog, que eu criei um post que falava, existem sempre listas, né? Tipo, 10 motivos pra você querer viajar, 10 motivos pra você cursar tal coisa. Eu criei 10 motivos para não namorar um gay enrustido, que são os gays que ainda não são assumidos. E assim, eu levei um susto quando eu fui dormir e acordei no outro dia. Eu tive 89 mil visitas no meu blog. E muitos compartilhamentos, e os comentários foram diversos, né? Pessoas que concordavam, mas tinha muito hater. Muito hater. E o mais engraçado é que as pessoas compartilhavam pra falar mal. Então elas compartilhavam e falavam assim, olha esse texto, que horrível, que abuso, que falta de respeito. Né? Mas compartilhou e ela não percebeu que ela me ajudou mesmo que involuntariamente, né? Na divulgação. E eu ganhei seguidores, recebi bastante e-mail de pessoas concordando, pessoas sendo a favor, sendo contra. Isso é muito legal, entendeu? E qual que é o assunto do seu blog? É bem diverso. Diverso. Eu falo sobre coisas do cotidiano, eu falo sobre... eu faço contos LGBTs, eu sempre coloco contos LGBTs e sempre no feminino também. Contos como se eu fosse um personagem, uma garota. Assim. Lírico, né? Porque o meu público, eu já percebi, são bastante mulheres que acessam e muito gay. Muito. Tipo assim, porque as pessoas, elas se identificam com os textos, né? Porque nas redes sociais, a maioria dos blogs que tem textos e que escrevem assim, é sempre voltado pro hétero. A gente tem bastante que fala sobre relacionamentos e é sempre pro relacionamento hétero. Então eu tentei mesclar, né, pra tanto ter um público hétero quanto ter um público gay, e isso deu certo. Eu percebi que deu certo. E é engraçado que as pessoas, elas se identificam muito com o que tá escrito ali, porque eu coloco de forma simples, mas eu expresso, sabe? Só que as pessoas, às vezes, elas não entendem. Elas vê um texto, eu criei um texto entre um casal de 2 homens, né? E que um deles morre e as pessoas me mandavam e-mail e comentários, me dando os pêsames, sabe? Porque foi uma perda e que eu tive muita coragem de fazer esse texto, entendeu? Mas, assim, é muito legal. É um feedback interessante, sabe? Eu tô tentando fazer com que ele... cresça mais e afete mais pessoas. Mas igual, por exemplo, fazem quase 2 semanas que eu não posto nada e a minha página tá com uma movimentação e curtidas muito grande. Então eu acho que as pessoas, os leitores fazem a fama, fazem crescer. Eu queria fazer uma pergunta tanto para você, né, que é do Pequeno Romeu, quanto pro nosso querido do Cartola. Eu queria saber o seguinte, né, não tenho contato, porque assim, quando você vai criar um blog ou uma página, enfim, você querendo ou não, você tem que definir o seu público. É um público segmentado, porque por mais que a internet é ampla, você tem que produzir um conteúdo para um público, né? Porque senão você acaba se perdendo. Mas qual que é o segredo? É diferente de uma revista, é diferente de um jornal. Qual que é o segredo de pauta? Como você procura? Como você descobre o que o seu leitor quer ler? Primeiro, igual você disse, né? Você tem que definir um público que você quer atingir, né? E depois eu acho que com blog, com vlog, você tem que ter um pouco de sorte também. No meu caso, eu tenho minha página há 5 meses e eu consegui 80 mil pessoas. Foi porque eu defini pauta, defini o conteúdo, mas a gente tem que ter um pouco de sorte também. Mas para atingir o seu público ideal, eu acho que primeiramente você tem que fazer o conteúdo e saber compartilhar ele, entendeu?
Por exemplo, no começo, eu não preciso fazer mais isso, mas no começo eu fazia matéria e jogava em grupos de Facebook. Isso ajuda muito na curtida. E aí, do nada, eu comecei a ter 10 mil curtidas por semana, comecei a ter 3 mil, agora abaixou um pouco por conta do final do ano. Mas eu acho que você tem que saber espalhar o seu conteúdo. Comigo, com o Pequeno Romeu, foi completamente diferente do Alisson. Não tem pauta, não paro pra pensar no que eu vou escrever, assim, realmente, eu me inspiro em situações vividas por mim, situações vividas anteriormente, e às vezes eu tô lá descendo o Facebook, eu vejo alguém postando algo interessante, aí eu me inspiro naquilo, eu me inspiro no Facebook. Como eu tinha, né, um perfil com bastante pessoas, eu comecei a perceber que assuntos polêmicos, sabe, chamavam a atenção. Então, sempre quando eu postava algo relacionado a LGBT, eu ganhava bastante curtida e bastante comentários. Eu migrei o Pequeno Romeu, eu usava uma plataforma onde não tinha possibilidade de eu ver o que estava acontecendo, de gerenciar realmente. Então eu migrei para uma plataforma em que ela me dá esses dados e eu consigo ver onde eu estou errando, no que eu preciso melhorar. E eu criei textos que eu comecei a fazer testes, né? Eu escrevia textos voltados para um público hétero, por exemplo. Eu não obtinha um feedback bacana. Eu tinha 5 visualizações, 10 visualizações, 2 curtidas. E quando eu percebi que eu tinha bastante comunidade, né? Bastante comunidade, pessoas LGBTs no meu perfil, eu comecei a escrever para elas. Né? E as pessoas, gente, o jovem, ele acredita que o amor é eterno, que vai durar pra sempre. Não. E ele é muito... Não, mas eu falo assim, existem ainda pessoas que acreditam muito nisso. Então eu comecei a focar mais em relacionamento, mais no meu eu, na tristeza, na felicidade. E aquilo, eu percebi que dava conteúdo. Aquilo ali dava um feedback interessante. Aí eu comecei a fazer isso, porque no começo eu queria fazer o Pequeno Romeu só para expressar o que eu estava sentindo. Só que além de ser uma exposição muito grande, porque, como eu falei anteriormente, às vezes existem pessoas que confundem o que eu estou falando ali, acham que sou eu, então eu comecei a diversificar, sabe? E eu comecei a ver que isso chama muita atenção. Igual eu fiz um post, se chama Ele é de Aquário, e teve muitas curtidas. É um assunto que tá usando, né? Isso. Só que aí eu comecei a fazer análises assim, mentais, porque muitas pessoas falavam, faz o meu signo, faz o Sagitário, faz o Capricórnio, faz o... Porque, tipo assim, velho, se você falar sobre um determinado signo, sempre coisas positivas do signo, qualquer pessoa vai se identificar, qualquer pessoa vai compartilhar e qualquer pessoa vai acreditar no que você tá falando. Então, às vezes, você nem precisa conhecer realmente a personalidade do signo. Só você falar que o signo é uma pessoa boa, uma pessoa romântica, uma pessoa aquilo. Como o signo tá na moda, Não, é só... né, não, gente? outra coisa. A pessoa, é só ela acha aquilo legal, compartilha e você ganha visualização e like. É sério, é só você pegar o horóscopo e ler todo... Se você ler todos os signos, você vai se identificar com um pouco de cada um. Do horóscopo diário, é impressionante. E as pessoas, elas acham aquilo incrível, entendeu? Tipo assim... Não, aí fala assim, lua em Ares, lua em peixe, todo mundo acha que nossa, entende, você adivinhou, eu sou desse jeito. Mano, eu não adivinhei, eu só escrevi e postei. Você que se identificou, você que criou um perfil ali que você se encaixou. Eu vou cortar um pouco o assunto. Toneto, a gente falou de revista, a gente falou de blog, a gente falou de assessoria. E como que tá sendo pro Hard News? As mídias sociais, Facebook, como tá sendo essa tecnologia pro Hard News? Então, né, eu trabalho na internet mesmo, que é o jornalismo de internet, e nós mesmos, nosso feedback maior é o próprio site mesmo, não são as redes sociais. Lógico, tem as redes sociais, mas por ser uma rede social nacional, a gente depende muito da central. Agora, a internet do site em que eu trabalho, a gente fica nos comentários mesmo. Dependendo do nível do comentário, a gente acaba privando o leitor, né? A gente procura... censurar, né? Porque a gente não sabe o nível que vai chegar aquele tipo de debate ali no meio. Mas o que depende normalmente são os debates, são os cliques mesmos. É a capa. Nós procuramos estar dando a maior relevância para aquela matéria, para que essa matéria chegue na central, para que ela tenha maior número de cliques, né? E a busca de pauta para isso?
Aí a busca de pauta, a gente acho que é como a mídia tradicional mesmo. A gente sempre tem que estar atento. Por ser uma internet, a gente tem que estar buscando nas redes sociais. A gente tem que estar sempre entrando em contato maior com o leitor. Nós temos essa área com o leitor e normalmente é o jornalismo mesmo, é aquela visão de campo. Só que um campo que não fica central fora, no externo. Fica também no interno da própria internet. Talvez até nos próprios comentários dos leitores. Que lá a gente acaba descobrindo futuras pautas, né? Por isso que é como as redes sociais. A internet da internet trabalha também com esse ramo, né? E aí, galera? E agora, retornando, né, o Vitor disse também no blog dele que no início, né, foi difícil de você ver esses leitores, né, porque muitos criticavam e por isso estava tendo baixos cliques, né. E você acha que isso priva a liberdade na hora de buscar? Você disse que não produz pauta, mas você acha que isso priva a sua liberdade de estar produzindo uma nota, uma matéria futuramente? Sim, priva. Porque, veja bem, eu quero expandir o meu blog, eu quero que ele tenha visualizações. Então eu tenho que cativar o meu público. Então, assim, ele ainda não é totalmente diversificado. Então eu tenho que, tipo assim, né, fidelizar, né, como se fosse um cliente. Eu tenho que fazer com que ele se interesse. Então, às vezes, eu tenho que tirar aquilo que eu realmente queria estar falando, que eu queria estar expressando, para poder agradar aquela galera, aquele público que me dá o feedback que eu preciso, né? Pra poder manter, etc e tal. Eu não tenho anúncio no meu blog, eu tô começando agora, então, assim, é bem difícil, sabe, Gustavo? Porque quando as pessoas, elas acham que é só criar um blog e escrever, sabe? Não é assim. Igual, como o Alisson falou, tem um pouco de sorte também, sabe? Eu, graças a Deus, eu participava de vários grupos onde me colocavam como moderador. Eu tenho um Tumblr que ele tem muitos seguidores, ele tem 50 mil seguidores por ser Tumblr. É bastante, né? Esse é o meu segundo perfil. No meu primeiro eu cheguei a 180 mil, mas aí eu fui bloqueado. Eu fui hackeado, na verdade. Então, isso me ajudou, sabe? A migrar tudo pro Facebook. Mas tá sendo um processo muito difícil, porque eu tenho que estar alimentando aquilo constantemente. Fazem quase 2 semanas que eu não consigo pensar em nada que eu possa escrever para atrair um leitor. Então, eu até tenho que fazer tudo sozinho, porque às vezes você não consegue raciocinar direito. Quantas vezes eu já escrevi texto, postei e apaguei? Assim, então não tem aquele... tem que ser rápido, né? E tem que ser um título que chame a atenção. Mas o título eu consigo perceber que os títulos que eu coloco é o que fazem toda a diferença. Eu fiz um teste, eu escrevi um texto e postei com um título. Ele teve 2 compartilhamentos. Né? E aí deu 2 dias, eu postei o texto novamente, eu não alterei nada. E mudei o título. Teve 288 compartilhamentos. Então, tipo assim, você percebe que realmente entra naquilo que a gente estava falando lá atrás. Às vezes a pessoa nem leu. Ela nem leu, mas ela viu o título, ela compartilha, porque pode servir, sei lá, de indireta pra alguém, ou se é do que ela tá sentindo no momento, entendeu? Eu acredito muito nisso. Então é bem difícil, sabe, fomentar algo assim, criar algo assim, porque eu criei muito do nada. E, igual, o nome Pequeno Romeu eu tirei de um filme que eu assisti em 2014, e às vezes eu acredito que... Igual agora, por exemplo, se eu for mudar o Pequeno Romeu, eu não vou ter acesso, acredito, se eu mudar o nome. Porque ele já está registrado, é o Pequeno Romeu. Se você digitar Pequeno Romeu no Google, o primeiro lá vai estar aparecendo o meu blog e vários outros sites plágio, né, que a gente nem comenta. Que, pelo amor de Deus, 1 Pequeno Romeu, 2 Pequeno Romeu, tem 1 milhão de Pequeno Romeu na internet. E antigamente, quando eu jogava Pequeno Romeu, só aparecia o meu blog. Hoje é 1 milhão de Pequeno Romeu, sabe? Então, tipo assim, eu tenho que disputar, eu tenho que sustentar o Pequeno Romeu, entendeu? E ir contra os outros Pequenos Romeu, fora os outros sites que são de textos também, sabe? Então é bem complicado. E, Murilo, você trabalha numa assessoria de imprensa, né? Como que é, igual o Vitor disse, né? Tem esse problema com a liberdade, né? De você estar transmitindo essa informação real que você realmente quer. Agora, na assessoria de imprensa, tem esse mesmo problema? Tem esse problema de privar a liberdade na hora de estar desenvolvendo a notícia? Como
ou release? Então, eu não vejo muito na parte da notícia, assim. Nas mídias sociais eu vejo, por exemplo, quando você cuida de um Facebook de um cliente, e aí você tem que analisar as avaliações que os clientes deixam, por exemplo, um restaurante. A pessoa vai lá e odiou, aí ela vai lá na página do restaurante e acaba com o restaurante, assim, publicamente, não manda no privado. Você não pode deixar aquela coisa ali. Claro que você tem que cuidar daquela avaliação, mas você não pode deixar aquilo ali atrapalhando a sua linha do tempo, entendeu? Então eu acho que a censura, assim, entre aspas, que a gente faz é isso. A gente, claro que vai dar atenção à pessoa que reclamou. Por exemplo, não gostou a comida estava horrível, o atendimento foi ruim. A pessoa tem todo o direito de reclamar. Só que tem o espaço para isso, entendeu? A gente não pode deixar que isso atrapalhe o nosso trabalho na rede social do cliente. Isso acontece bastante no Facebook, porque tem a opção de avaliar, entendeu? Tipo, de 1 a 5 estrelas. E aí isso fica público lá. Então a gente tem que ter um cuidado com isso. Quem? Gente! Vai, quer fechar? gente. Gente, acho que tá chegando ao fim, tá? É verdade. Então, Frequência Universitária está chegando ao fim. Agradeço aqui a presença de todos, né, dos alunos da 6ª etapa do jornalismo da UNAERP. Muito obrigada. De volta à rádio. Voltando às raízes. Voltando às raízes, Um beijo gente? para o Gil, o melhor professor de rádio. Palmas para o Gil. E que coloca a gente pra fazer as coisas mesmo quando a gente não quer. Mas a gente faz. E faz bem feio. Então tá chegando ao fim mais um Frequência Universitária. Eu sou o Gustavo Toneto. Agora são 8 horas e 28 minutos. E fique agora com a programação da UNAERP FM. Você acabou de ouvir Frequência Universitária. Frequência Universitária. produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UNAERP. Você ouve a Rádio UNAERP.